Belezura? Primeira coisa, escolher bem os alimentos, o tipo de alimento. As pessoas costumam condenar muito o carboidrato. Todo mundo fala, nossa, carboidrato não pode, de jeito nenhum, carboidrato péssimo, não pode. Será que é assim mesmo que funciona? Belezura, olha só, se eu te contar que água faz mal, sabe que saiu um estudo agora, recentemente, falando que água faz mal. O que vocês acham? Saiu um estudo recentemente falando que água com coliformes fecais faz mal. Ou água suja faz mal. Agora fez mais sentido a informação que eu dei, né? Porque até então falar água faz mal, poxa, parece muito esquisito. E realmente é a mesma coisa que fazem com o tal do carboidrato. A gente falar carboidrato faz mal, carboidrato não é bacana a gente comer, é uma informação muito vaga. A gente precisa explicar e consolidar essa informação para que vocês realmente entendam. Então vamos lá. Um alimento rico em carboidratos simples, com pouca fibra, vai me fazer ter um aumento muito grande da minha glicose sanguínea e vai desencadear uma resposta grande da insulina. Um aumento com carboidratos, ok, mas porém carboidratos complexos, vai ter uma resposta muito diferente. E as fibras que estão presentes nesse alimento, a gente tem fibras tão interessantes, são chamadas fibras solúveis, que elas conseguem se ligar ao excesso de açúcar e fazer com que esse excesso seja eliminado pelas fezes. É claro, gente, não tem um milagre. Ah, vou comer um monte de coisa e vou consumir uma fibra solúvel e ela vai ser eliminada pelas fezes. Não tem esse milagre, porém ajuda, tá? E isso é que os produtos industrializados não são realmente os mais indicados para esse tipo de coisa, porque eles geralmente são muito pobres em fibras, ok? Próximo item. O intervalo entre as refeições. Quem aqui come a cada 3 horas? Me ajudem. Porque uma vez na vida já foi comprovado que era interessante comer a cada 3 horas. E aí, a partir de um determinado momento, que começaram a observar alguns animais que estavam passando por um processo de jejum, começaram a estimular o aumento do intervalo entre as refeições e perceberam até que esses animais, inclusive no processo de envelhecimento, eles eram muito diferentes e muito mais jovens aparentemente, os animais, os macacos, eram macacos que estavam em jejum do que os que estavam comendo a cada 3 horas, 2 horas ou tinham comida à vontade. Então, belezura, o que a gente precisa entender? O fato de você comer, mesmo sem ter fome, porque alguém nessa vida contou pra você que comer a cada 3 horas aumenta o seu metabolismo e faz com que você gaste mais energia, seu corpo não fique num modo tipo offline, assim, um modo de espera, que ele não gasta energia. Tudo isso que você já escutou, você apaga da sua memória e desliga completamente essa informação. Por quê? Porque na realidade, quando a gente tem uma queda do metabolismo, ela não está relacionada ao horário que eu estou consumindo. Se eu consumo a cada 3 horas algum alimento, eu gasto mais. E se eu consumo 3 vezes por dia apenas, eu gasto menos. Não, ela está diretamente relacionada à minha quantidade calórica ingerida. Então, por exemplo, se eu pego lá 2.000 calorias e divido 6 vezes por dia, eu não vou gastar mais energia do que se eu consumir 2.000 calorias em 3 refeições por dia. Entenderam a diferença? E a grande vantagem da gente consumir com intervalos maiores entre as refeições é que a gente consegue ter uma menor liberação da tal da insulina e vai fazer com que a gente tenha menos fome. Então, segundo aspecto, aumentar o intervalo entre as refeições e parar de comer a cada 3 horas. Agora, um outro aspecto, e esse eu quero que vocês prestem muita atenção, porque talvez você nem tenha ideia que isso influencie e de que maneira isso pode influenciar no seu apetite ou na sua fome. Intestino. Vamos entender de maneira bem resumida
e de maneira bem mastigada, eu vou tentar explicar para você o que o intestino faz e como é que ele influencia nisso. Então, olha só, alguns anos atrás algumas décadas atrás mais especificamente, descobriram que a gente tinha vários neurônios lá no nosso trato digestório, principalmente, em geral, no intestino. E esses neurônios, eles produziam algumas substâncias, cerca de 30 neurotransmissores, que são hormônios, e esses neurotransmissores têm uma comunicação direta com o nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, dependendo da condição do meu intestino, eu vou produzir alguns hormônios que vai se comunicar diretamente lá com o meu cérebro. Consequentemente, a resposta que o meu cérebro vai ter é referente à informação que ele está recebendo. Então, se ele recebe uma informação assim, nossa, tá tudo tranquilo aqui, olha, não precisa se preocupar com comida, o que vai acontecer com você? Tá com fome? Não tô com fome, tô tranquila. Ou então, se ele recebe uma informação, meu Deus do céu, nós não estamos bem alimentados, a gente precisa conseguir alimento desesperadamente. O seu cérebro vai fazer o quê? Fome, desesperadamente, você tá com fome para que você consiga reparar aquela situação. Então, gente, é igual uma tomada. Se eu coloco meu celular aqui para carregar na tomada, a hora que eu ligo ali para carregar, vai estar passando energia da tomada pro meu celular, pelo cabo do carregador, ok? Esse sistema de comunicação do cérebro e do intestino é a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam como uma coisa diretamente ligada. E ao longo de todo o nosso trato digestório, nós temos células que funcionam mediante a ação de alguns micro-organismos, que é a tal da microbiota intestinal. Que é aquele negócio, a gente precisa consumir lactobacilos, mas quem é que nesse mundo de Jesus vai me explicar o que é esse tal desse lactobacilos? Lactobacilos são micro-organismos que a gente tem dentro do nosso intestino, do nosso corpo como um todo, mas do nosso intestino de maneira prioritária, que vão trabalhar de maneira simbiótica. O que será isso? É quando eles trabalham um ajudando o outro. Tipo, se eu tô aqui fazendo uma determinada coisa, eu tenho alguém que está me ajudando, é uma simbiose, é um trabalho em equipe, ok? E quando a gente tem essa simbiose acontecendo, desde lá do intestino até todas as células que sobem pelo nosso esôfago e chegam lá no nosso sistema nervoso central, a gente tem um quadro que os nossos micro-organismos do intestino estão bacana, mas pode acontecer que alguma bactéria ruim, que alguma coisa do mal ali invada o nosso organismo e cause um desequilíbrio nessa população. É tipo assim, ó, uma laranja podre tá ali e acaba influenciando todas as outras. É mais ou menos isso. Começa a acontecer um desequilíbrio, começa a acontecer uma modificação de toda a estrutura ali fisiológica do nosso organismo e gera um quadro de disbiose. Então, a disbiose, que é o desequilíbrio dos micro-organismos, ela acaba fazendo com que a gente não consiga ter produção suficiente de neurotransmissores. Aonde tudo isso tem a ver com a fome, belezura, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. Se eu não produzo neurotransmissores, os neurotransmissores, eles me dão uma sensação de tranquilidade, eles me dão uma sensação de paz, eles me dão uma sensação de alegria, de conforto. Sabe quando você fala assim, nossa, que delícia, cheguei em casa, tirei o sapato, deitei. Sabe aquela coisa que você tá... Isso daí vem tudo dos neurotransmissores. Só que eles só têm esse efeito, eles só manifestam esse efeito de maneira satisfatória se a gente tiver o nosso intestino funcionando de maneira adequada. Então, belezura, você aí que tem intestino preso, que acha que vai fazer um mundo de dieta para perder peso, vai ficar aí se matando na academia, vai ficar sem comer não sei o quê, e você começa a perceber que não funciona, você tá desesperada para comer, você deita na cama, você fica, meu Deus, o que será que tem para comer? É uma coisa que você só pensa em comida. Por quê? Porque isso está sendo fisiologicamente estimulado no seu corpo. Você não está em equilíbrio. Então você está entendendo que ter fome ou não ter fome não depende só de você?
Depende de muitas coisas. Assim, ó, depende de você para você cuidar da sua saúde, para você controlar esses aspectos. Agora, depois que você fez alguma coisa errada, não depende mais de você, belezura? Isso é fisiológico e é hormonal. Por exemplo, o que eu preciso entender é que a frequência com que eu vou ao banheiro não é mais importante do que a consistência das fezes. Então, por exemplo, a gente precisa ter fezes bem formadas, sem dificuldade de eliminação. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai ao banheiro todos os dias, mas ela tem muita dificuldade para isso, e às vezes até sangra, as fezes saem muito ressecadas, ou saem só tipo bolinhas, assim, isso daí não é adequado, ok? A gente precisa de formação exata do bolo fecal. Então, fezes hidratadas, bem formadas. Bem formadas é o quê? Que não é aquela coisa, você vai no banheiro e é tipo, sai quase que água. Tudo bem? Isso também tá errado. Então, quando a gente controla esse processo intestinal, e a gente tem consciência disso, a gente sabe que toda vez que o meu intestino não estiver funcionando normalmente, eu não tenho uma formação suficiente de neurotransmissores. Consequentemente, eu vou ficar mais irritada, mais estressada, eu vou ter mais dificuldade para dormir, eu vou ter mais fome, eu vou querer matar o primeiro que vier na minha frente. E isso, gente, vai refletir em tudo na minha vida, não só no meu comportamento em relação à dieta, mas também no comportamento social.